Veículos a hidrogênio, células de combustível. Se fala muito sobre isso, não é? Vamos entender como funciona? E aí, você gosta de tecnologia e negócios automotivos? Então, está no canal certo. Dá paixão ao negócio. DPN. Muito bem, vamos falar então do funcionamento dos veículos que utilizam hidrogênio como como combustível, né? Porque vamos chamar ele combustível, vamos ver agora, mas para quê? Para gerar corrente elétrica. E aí sim, a partir da corrente elétrica se transforma em uma fonte de energia bastante renovável, que faz funcionar o carro eletricamente sem a necessidade dessas grandes baterias e tudo isso, ok? Obviamente, existem diferentes tecnologias que estão hoje em dia discutindo quem é que vai ser 100% elétrico, híbrido, hidrogênio, o motor a combustão ainda com sobrevida, com combustível como etanol e tudo mais. Ok, nem vamos entrar nessa discussão, tem até outros vídeos no canal falando disso. Aqui vamos focar especificamente em como funciona essa tecnologia. Depois, talvez, em outro momento, discutimos qual é o futuro ou não dessa tecnologia. Ok? Como vocês podem ver aqui na tela, temos uma imagem disso que está aqui no centro, que seria a unidade de poder de um veículo movido a hidrogênio para gerar corrente elétrica, tanto aplicado isso na linha pesada, como vocês podem ver aqui em cima, quanto na linha leve. Toyota Mirai talvez seja o exemplo mais prático, carro que já existe, que está à venda, não em muitos países, porque não é tão fácil recarregar hidrogênio, mas que tem uma autonomia aproximada de 650 km e um carregamento rápido. O hidrogênio se carrega rápido, apesar de que tem as suas dificuldades, depois podemos falar um pouco disso, ok? Na linha pesada, há projetos em várias montadoras, a Scania, Volvo, Iveco tem bastante também, e uma montadora americana, Nikola, também, que tem seus projetos, seus protótipos, enfim, isso está evoluindo. Mas vamos ver como funciona. Tá? Para ver como funciona, eu vou compartilhar aqui outra tela. Nessa tela vocês estão vendo aqui uma série de células de combustível, que agora vamos ver em detalhe uma delas e depois vamos imaginar isso multiplicado por centenas para gerar mais corrente elétrica. E aqui é o pacote, o stack, como chamam aí, de células de combustível. Mas vamos lá, eu vou soltar um pouco aqui esse vídeo, vou estar interrompendo para poder explicar um pouco esse funcionamento. Para começar, o que vamos ver aqui? Olha, nós vamos ver que existe, por um lado, nós temos sempre, imagine que isso aqui é como se fosse uma pilha, né? Então, nós vamos ter sempre um ánodo, tá? Que é o lado negativo. Aqui, nesse caso, está mostrado com H2, que é o hidrogênio justamente, e um cátodo, que aqui estão vendo com o lado positivo, aqui embaixo dá para ver positivo, aqui negativo, que o cátodo é com oxigênio. Olha, uma molécula, vamos avançar um pouquinho mais aqui, para deixar isso mais evidente. Uma molécula de hidrogênio, como vocês estão vendo aqui, possui dois átomos, por isso se chama, ou por isso a nomenclatura dela é H2. Do mesmo jeito, a molécula de oxigênio também tem dois átomos e por isso é O2, ok? Beleza, mas temos algumas características com elas e com essa, vamos dizer assim, formação, com essa construção aqui. De alguma forma, nós vamos ter aqui dois polos polarizados, tá? Desculpa, dois eletrodos polarizados. E esse aqui, um eletrodo polarizado de forma negativa, né? E aqui nós temos outro eletrodo polarizado de forma positiva. Ou seja, temos um ánodo negativo, polarizado negativo, o cátodo positivo, e no meio nós vamos ter o que se conhece como eletrolito, né? Ou uma membrana eletrolítica. Essa membrana eletrolítica aqui, depois vamos ver que tem uma característica especial nessa construção que vai permitir o que é justamente o funcionamento de uma célula de combustível e a formação de corrente elétrica. Então vamos rodar um pouquinho mais aqui para poder ver o funcionamento. Vejam aí o que está acontecendo agora. Nós vemos aqui dentro
de qualquer átomo, nós sempre vamos ter elétrons que têm carga negativa, prótons que têm carga positiva e nêutrons. O que nos interessa a nível da carga elétrica são os elétrons e os prótons. E olha só, agora avaliando aqui o lado do hidrogênio, ele tem seus elétrons com carga negativa que, primeiro que nada, deixa eu esclarecer uma coisa, o que acontece com essa membrana eletrolítica? Tem uma particularidade que não deixa atravessar, não deixa passar através dela os elétrons. Só podem passar através dela os prótons. Então, nós vamos ter sim uma migração, ou tecnicamente, ou quimicamente se chama isso, que o átomo vai ceder prótons para o lado positivo, tá? Que seria o cátodo aqui de oxigênio, mas não podem passar por aqui os elétrons. Então, os elétrons que vão ser, vamos assim, liberados. E como que se liberam elétrons? A gente vai ver que é a formação da corrente elétrica, né? Nós sabemos que fluxo de elétrons quer dizer corrente elétrica. Tá, legal. Mas como eu consigo separar ou liberar elétrons de um átomo, seja qual for? E vamos precisar de uma energia. Às vezes é fricção, às vezes é um campo magnético. Nesse caso não é nenhuma coisa dessa. É a partir de temperatura. Então aqui também há uma reação química que a temperatura permite a liberação de elétrons, tá? Por isso, isso aqui é conhecido também como uma eletrólise reversa, ok? Mas não precisa entrar em muito detalhe disso aí. O que nós vamos saber é que a liberação de elétrons vão começar a fluir, tá? Do ánodo para o cátodo. Por quê? Porque vai acontecer um desequilíbrio. Esse lado ficando negativo e outro positivo, naturalmente vai existir um fluxo de elétrons, porque vamos ter uma diferença de potencial, de potencial de carga elétrica. Então, é assim que flui a corrente a partir de uma célula de combustível que tem essas três membranas que vemos aí. Então vamos fazer rodar um pouquinho mais e vejam o que está acontecendo. Aqui na parte de cima os elétrons estão fluindo e vejam como os prótons estão indo para o lado do cátodo, e olha o que acontece. Quando os prótons vêm para o lado do cátodo do oxigênio, olha o que acontece. Já tínhamos oxigênio que vai se misturar com dois átomos de oxigênio, então vamos formar o H2O. H2, só todos nós sabemos que é água. Então, é o resultado desse processo eletroquímico que acontece numa célula de combustível. Cede os elétrons para o lado positivo, atravessa a membrana eletrolítica os prótons, se combina com oxigênio e formamos água ou vapor de água. Então, por um lado, o fluxo de elétrons é o que nos interessa, que é a formação de uma corrente elétrica, uma diferença de potencial, uma tensão também elétrica, que é o que nós estávamos vendo aqui. Vamos soltar de novo para funcionar e vejam como aqui em cima forma uma corrente elétrica, e aqui olha quando se junta, vai ver, uma gotícula de água que se forma aí. Esse é o processo, esse é o funcionamento de uma célula de combustível. Ok, mas com essa célula de combustível não vai ser suficiente para fazer funcionar todo o veículo, né? Então vamos entender agora. Imagina que essas células que vimos aí, elas são montadas em pacotes de centenas, uma quantidade muito grande. Então, uma única célula de combustível gera uma corrente pequena, mas como sempre, multiplicado isso por centenas de vezes, é que vai definir cada um desses pacotes quanto é que vai gerar de corrente elétrica a partir do hidrogênio. Agora, não é em qualquer condição. Tá? Não, isso está tudo muito lindo aqui no vídeo, mas isso é um processo extremamente delicado. Por isso que não é tão fácil construir uma célula de combustível. Elementos como umidade do ar, temperatura do ar que vamos utilizar, porque não é de que forma vamos também introduzir oxigênio. O hidrogênio, vamos ver agora. Vejam agora
Estou compartilhando outra tela aqui com vocês e vamos ver um desenho aqui. Por um lado, vocês estão vendo esses tubos. Lembra muito os veículos a gás, né? É muito parecido, porque ele vai estar acumulado, esses seriam os depósitos de combustível, né, do veículo, de hidrogênio, ele estará acumulado a alta pressão. Essa já é uma das situações que dificulta um pouco também a tecnologia, porque imagino que que são os postos de combustível que existem hoje para os poucos veículos que tem no mercado, tem que carregar, ou seja, conseguir colocar dentro desses cilindros, e obviamente a quantidade de cilindros vai determinar a autonomia do veículo, o hidrogênio a uma altíssima pressão. Na maioria dos casos é acima, sempre acima de 400 bar. E já trabalhar com 400 bar com hidrogênio já começa a gerar alguns problemas. Tem veículo que trabalha com mais, inclusive. Bom, beleza, mas aí já sabe, hidrogênio, alta pressão, acumulado nesses tubos, que é o que nós vemos aqui na cor verde como subsistema de hidrogênio. Por que o subsistema? Porque é o depósito. Desse depósito de combustível, nós vamos ir para isso que é o pack de células de combustível. Aquilo que vimos, essas células que vimos funcionando agora, pacotes com muitas células de combustível aqui que está mostrado com o número 1. E aí está nessa cor cinza o conjunto de células de combustível. Vocês, em alguma literatura técnica, podem ver isso como Fuel Cell Stack, ou seja, é o nosso pacote de células de combustível. O que mais temos? Vamos ver, precisamos, ou seja, o pacote de células de combustível seria nosso ânodo, se lembra? O lado negativo, mas nós vimos que tínhamos o lado de oxigênio também. Então aqui temos nessa cor azul o subsistema de ar. E está composto por quê? Está composto aqui com esse número 2, com compressor elétrico de ar. Cara, quando você vê isso aí, é igualzinho com turbo. É igualzinho que nós vemos, isso aqui é um turbo. Sim, mas cadê os gases de escapamento? Não tem um fluxo de gás de escapamento. Então, é um turbo elétrico. É um compressor elétrico de ar. O que vai ser? Vai puxar aqui oxigênio. Olha, se nós olharmos que o veículo vai nessa direção, pareceria exatamente o contrário, como que o escapamento estaria para frente do carro. Ok, mas essa distribuição, a montagem é de cada fabricante. O que vai sair aqui, vocês já estão vendo, né? H2O, já vimos como funcionava a célula de combustível. Então, por um lado, nós vamos ter aqui com o número 2, compressor elétrico de ar. E esse compressor elétrico de ar, que está mostrando aqui, ele vai puxar esse oxigênio para outro elemento que, está vendo aqui 2A, que é o controlador de umidade. Por quê? Para que esse processo eletroquímico funcione corretamente, para que exista aí esse processo que os prótons que vimos positivo façam essa reação catalítica, ele precisa estar em uma determinada condição muito particular de umidade. Então aqui existe todo um conjunto, um dispositivo que vai colocar esse ar a uma determinada temperatura e a uma determinada condição de umidade. Senão, esse processo da célula de combustível não acontece, não funciona, não gera a corrente elétrica que a gente está precisando. Então, por um lado, vimos, né, subsistema de hidrogênio e, por outro lado, subsistema de ar. Beleza, aí começa a gerar a corrente elétrica, ok? Mas tem outro subsistema térmico nessa cor mais violeta, lilás, parece, enfim, esse roxo aí, não sei que cor é isso aí. Por quê? Porque, como vimos, nesse processo eletroquímico se gera temperatura. Gera temperatura, também vai ter que ter um sistema térmico, um sistema de gestão de temperatura e, obviamente, vai ter um fluido refrigerante que passa por aqui, que tem um radiador, que tem um forçador de ar e vai manter tudo isso em uma condição de reação química estável. Toda reação química gera temperatura como resultado da própria reação química e isso também não pode estar fora de controle, por isso o veículo também tem um sistema de controle de temperatura. E aí sim, uma vez que essa célula, esse conjunto, esse pack de células de combustível gera corrente elétrica, nós vamos ter todos os mesmos elementos que tem um carro elétrico.
Vejam aqui, vamos por ordem. Tá? Por um lado, inversor. Nós sabemos que o inversor é inversor conversor, ou seja, aqui a célula vai gerar corrente contínua, não vai gerar corrente alternada, mas o nosso motor, que está aqui com o número 4, motor elétrico, pode ser mais de um, ele já vai ter que trabalhar para ser muito mais eficiente, trifásico de corrente alternada, o mais comum que se utiliza. E então esse conversor inversor vai ter que elevar tensão, transformar corrente direta em corrente alternada, e aí vai ter processo de regeneração de freio, como qualquer veículo elétrico. Tá? E também nós estamos vendo aqui com número 5, pode estar equipando uma bateria de alta tensão. Por quê? Porque não vai sair direto do PEC para alimentar conversor inversor. Sim, vai direto para o conversor inversor, mas temos que acumular em algum lugar também corrente de alta tensão para poder fazer a parte da motriz de tração muito mais fácil. Então, qual é a diferença? É que a bateria que agora precisamos é pequena. Porque a bateria não será a fonte de energia. A fonte de energia é esse aqui, é o nosso pack de células de combustível. Então aqui está simplesmente para facilitar a alimentação para o motor de uma corrente de alta tensão muito mais estável. Tá? Mas o tamanho dela é pequeno, a durabilidade é muito grande, porque não vai ser a partir dela que vamos fazer toda a força motriz. Ok? O que mais temos aqui? Número 6. Estão vendo aqui com o número 6 é uma ECU, unidade de controle eletrônico, porque igual que com qualquer veículo elétrico, vocês vão ver que aqui ao lado tem um desenho de uma bateria de baixa tensão, 12 volts. Toda a inteligência do sistema vai estar em 12 volts se for um carro, se for um caminhão, provavelmente em 24. Tá? Mas imagina, toda a eletrônica embarcada que controla, que faz funcionar inversor, conversor, sistema ABS, tudo que tem o carro, o conforto, multimídia, luzes, tudo isso não pode, não precisa estar em alta tensão, não faz sentido estar em alta tensão. Então, dessa forma, a gente vai ter aqui uma ECU, ou mais de uma, obviamente, com 12 volts, que outra vez o conversor será o encarregado de manter essa bateria sempre carregada. Perfeito? Na cor laranja, então, estão vendo aí todos os componentes que têm a ver com powertrain elétrico, ou seja, a fonte de poder de tração do veículo. Perfeito? Assim se compõe a distribuição dos principais componentes de um veículo movido a hidrogênio, célula de combustível. O que mais podemos falar? Olha, outra representação do que estamos vendo para entender alguns dos outros componentes. Vamos ter sistemas, como vocês estão vendo aqui, de baixa pressão, sistemas de pressão média e alta pressão. Por exemplo, onde que estão os nossos sistemas de baixa pressão? Aqui, porque já temos uma válvula que está regulando a baixa pressão. Onde que vamos ter os sistemas de alta pressão? Olha, pH, alta pressão aqui na saída dos cilindros, que já falamos que eles estão acumulando uma alta pressão. Depois nós vamos ter, onde vamos ter pressão média? Aqui, onde a gente já regula, tem válvulas que estão regulando a pressão média, assim como tem regulando a pressão até uma pressão média, assim como temos também, como podem ver aqui nesse desenho, um injetor de hidrogênio, ou mais de um, tudo vai depender do tamanho desse pack de células. Por quê? Porque a forma de estar distribuindo, dosificando o hidrogênio nesse pack de células é a partir de uma injeção, muito parecido ao que nós conhecemos como injeção de combustível, muito, mas muito parecido, tá? Com tempo de injeção, com controle eletrônico e tudo mais, assim como vai ter uma válvula de recirculação do ânodo, ou seja, do lado aqui que está em verde, que é do hidrogênio. Vai ter um pouco que utiliza, outro pouco que recircula, e para isso tem uma válvula de recirculação. O que mais podemos ver aqui? Olha, medidor de massa de ar. Por quê? Porque aqui embaixo, no circuito de O2, de oxigênio, nós vamos ter que ter uma precisão muito grande da quantidade de ar que está entrando. E esse medidor de massa de ar é exatamente igual ao que nós conhecemos. Ele é o mesmo da aplicação automotiva, obviamente, tudo controlado, mandando informação eletrônica para a ECU.
a unidade de controle. Muitos controles de temperatura. Vocês vão ver em vários lugares, tá, que vão ter o sensor com a letra T de temperatura e sensores de sensibilidade de H2. Esse que está aqui, H2, e nós vamos ver em vários lugares que está controlando que principalmente a condição de umidade que está esse hidrogênio. São sensores específicos para isso. Aqui temos também, vejam só, baixa pressão, por mais que seja um fluido diferente, aqui também está mostrando, P1, o circuito de arrefecimento também vai estar trabalhando com baixa pressão, com controles de temperatura. Isso para ter uma ideia, como há uma série de sensores que estão medindo em todo momento tanto o hidrogênio, o oxigênio, a temperatura, controlando a quantidade de oxigênio que será injetado e essa formação da corrente elétrica. É um sistema bastante complexo, é um sistema de bastantes elementos, vamos dizer assim, que são de laboratório, de alguma forma. Por isso ele está numa fase que existe em veículos, mas está, diríamos, mais no experimental, com as primeiras tentativas de sair para o mercado. Por quê? Porque são sistemas extremamente caros. Vejam aqui nesse outro slide, o que seria a unidade de poder. Por um lado, vejam tudo que está aqui, circuito do cátodo. Se lembra? O cátodo era o positivo, tudo que tem a ver com oxigênio. Vejam a complexidade dos componentes que trabalham aqui. O circuito de arrefecimento, circuito eletrônico que vai controlar tudo. Tudo isso vai formar um conjunto bastante grande. O outro lado, o circuito do ânodo, do hidrogênio, com todo cheio de sensores aqui dentro, e aqui o pacote de células, onde estão todas essas células colocadas em pacote, que chamam o stack, isso aí, de células de combustível. Unidade de poder FCPM, quer dizer, Fuel Cell Power Management. Tudo isso é essa unidade de poder que faz funcionar um veículo a hidrogênio. E nesse último slide vocês estão vendo ampliado aí como é grande, como é um tamanho basicamente de um motor a combustão em tamanho, né? Não se parece em nada, a não ser essa capa de plástico que colocam aqui, quando abre o capô, vai parecer que é o motor, mas lá embaixo está cheio de componentes bem diferentes. Tanto na linha leve como na linha pesada, obviamente o que vai variar aqui é o tamanho. É o tamanho da quantidade de células de combustível, de tanques de hidrogênio, e tudo isso para quê? Para ter mais geração de corrente, mais energia, mais poder, motores maiores, e aí sim vai estar tendo uma aplicação correta, se a linha leve ou a linha pesada. Por enquanto, isso aqui, falando de pesado, é um conjunto de bastante peso, tá? Mas principalmente um conjunto que até o momento é extremadamente caro de produzir, e a expectativa das empresas que estão trabalhando com essa tecnologia é ganhar escala para poder diminuir os custos, tá? Mas é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, que estamos ouvindo falar um pouco mais, e a ideia desse vídeo era contar um pouquinho como funciona, quais são os principais componentes, começar a entender, porque vai que no futuro isso aqui também começa a ganhar espaço no mercado. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, coloquem aí nos comentários se tem alguma outra tecnologia que gostariam de aprofundar um pouco mais, e aguardo vocês no próximo vídeo.